o que é traição para você? Há perdão para o traidor? O que diz, o que a infidelidade diz sobre um relacionamento e mais sobre as pessoas? Fique com a gente que juntos vamos tentar entender todo esse contexto. Olá, bom dia. Achou difícil responder essas perguntas? Difícil definir o que seja traição de fato? As interpretações são diversas e a forma de lidar com a situação é diferente para cada um. Antes, ser infiel estava relacionado a uma mancha de batom na camisa ou um recibo incriminador no bolso da calça. Mas os tempos mudaram e na era digital a infidelidade parece aumentar com a internet. E surge aí um novo conceito, a microtraição. O tema é polêmico e eu trouxe para nos orientar a sexóloga e psicóloga Sônia Eustáquia da Fonseca. Bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? bem. Que bom recebê-la aqui. Sônia, tem uma definição exata, assertiva do que seja traição? Ou cada um interpreta a traição de uma forma? Eu creio que a gente já sabe algumas coisas sobre a traição, mas é tão subjetivo, não é? Porque há quem diga até que traição é um ato de infidelidade, não de deslealdade, ou a traição pode conter a deslealdade, e aí começa a fazer uma variação aí nesse conceito, né, do que seria traição. Mas, de alguma forma, eu acho que é furar ou burlar um contrato já estabelecido, né, um acordo de compromisso, entre as partes, né? Um acordo entre as partes. Até o ritual do casamento já implica isso. Agora, não precisa estar casado para a gente considerar traição. Pode ser um relacionamento assim que começou ontem. Então, foi combinado que nós vamos tirar o nosso nome aí dos aplicativos de relacionamento, agora a gente vai ficar juntos, etc. E já tem implícito aí a questão da fidelidade. Então, traição seria alguma coisa que furasse esse esquema, que burlasse esse acordo, esquema. Né? A gente está falando de acordo, de ser fiel e tudo, mas às vezes as pessoas se acordam e no acordo não tem essa fidelidade ao outro. Existe isso também, né? Não ter esse acordo da fidelidade, são os relacionamentos abertos que a gente fala hoje. Sim, o poliamor, por exemplo. Né? Mas eu acredito que mesmo ali naquele grupo que estão se propondo viver juntos, existe um compromisso. Eu tive um cliente que ele chegou de dentro do poliamor que ele vivia, são casos até muito diferentes, não aparece normalmente na clínica, né? A esposa dele, né, que ele dividia tranquilamente ali, né, com uma outra pessoa, se enamorou de uma das pessoas que fazia parte daquele triângulo, na época um triângulo. E aí ele se casou de novo. E então ele queria inserir essa nova esposa outra vez, no poliamor. E a esposa esperneava, porque ela não queria. Eu falei, puxa vida, já não foi feliz da primeira empreitada. Mas eu respeito, né? Quem quer viver essa situação de poliamor. E é outra coisa, existe esse combinado. Então essa pessoa também desconstruiu aí um combinado, um contrato, né? E se enamorou daquela outra pessoa. Né? Você falou no início da sua resposta sobre dois termos, a infidelidade e lealdade. Como que a gente divide isso? O ser leal é ser diferente de ser fiel? Como são esses conceitos, Sônia? A lealdade, ela é implícita em todos os relacionamentos, porque aqui a gente está pensando mais o afetivo sexual, né? Mas essa fidelidade ou essa lealdade, ela é exigida nas relações humanas, não é? Então os pais não toleram filhos que mintam, né? E que furem um combinado ou que transgridem, né? Um limite, uma lei, um combinado colocado. As escolas vivem nisso. O ser humano precisa disso. A sociedade se constrói em torno disso. Então esse sentimento, essa convicção, né, que temos de lealdade para com o outro, frente a situações que assumimos, os compromissos que assumimos, né, diante desses combinados ou desses contratos explícitos ou implícitos, não é? É que nós vamos chamar de deslealdade.
E muitas vezes a gente pode chamar de traição. Geralmente o termo traição é muito utilizado para o afetivo sexual. Mas existe uma traição grande, bíblica, não é? Do Judas com Jesus e tal. A gente está falando de traição nos relacionamentos amorosos, não, mas então elas vamos começar lá, formas. a bíblica também, lá em Gênesis, nós vamos ver aí que a Eva diz assim, não, foi a serpente que me tentou, né? Então, de alguma forma, essa serpente, assim, metaforizada, óbvio, né? Ali que oferece aquela maçã e ela até dá para o Adão, então todos se sentem traídos. Ela se sentiu traída e ele se sentiu traído. Não é? Agora, isso antropologicamente falando, né, os estudiosos colocam que, por exemplo, o homem da pedra, ele das cavernas, né, ele ia à caça e precisava de manter aquela prole que já estava lá junto com a mulher. Então ele passou a vigiar essa mulher para que essa caça ou essas coisas, essa provisão que ele conseguia durante o dia, né, caçando, etc., pudesse servir só a sua prole, não outras proles, outras pessoas. Então ele vigiava isso. Então a gente tem como natureza do ser uma outra visão aí, né, não a bíblica criacionista, né, como a evolucionista, a gente pode perceber isso também. Então, em todas as duas concepções que a gente tem da formação humana, das relações humanas, etc., a gente vai ver implícito aí essa questão da deslealdade ou a questão da traição. Traição mesmo. Mas aí ela foi mudando com o tempo também, a forma como ela acontece hoje de fato, aí, né? Com a internet. Com a internet ela mudou demais. Mudou demais. Aí surgiu esse novo conceito de microtraição. O que é isso de microtraição? É uma traição pequenininha? Existe isso? Existe, a partir do smartphone, minha filha, né? Está existindo. Não precisou nem do smartphone, já existia alguns aplicativos de relacionamento mesmo antes do smartphone. E agora, né, com o advento dos smartphones, você tem a vida aqui na palma da mão, né? Então, assim, sua forma de comunicar, de se relacionar, as relações humanas realmente assim, mudou muito a partir daí. E a microtraição seria qualquer ato, né? Que não envolvesse, inclusive, encontro ou contato físico, de curtir, de mandar mensagem. É só uma paquerinha, um flertezinho ali? Que antigamente online? A gente colocava assim, o marido tirava aliança, o noivo tirava aliança e ia para uma festa, para ninguém ver que ele era comprometido, porque não existia essa reticência, né? As moças não chegavam perto daqueles homens que tivessem comprometidos. Não, então eu vou tirar, né? Está valendo para as mulheres também, né? Tirar. Sim. Para se mostrarem solteiras e descomprometidas com outras pessoas, né? Mas então hoje não precisa-se disso, né? E também tem o advento da sexualidade, são muitos fatores, né? Que a gente vê aí que deu essa questão da mulher, né? Poder desejar o sexo, optar por ele, né? Com ela indo ao trabalho, eu acho que são vários os fatores. Essa independência financeira da mulher produziu outros requisitos, né? A gente coloca muito ali na pílula concepcional, porque ela vai escolher ter filho ou não ter filho, que vai liberá-la para a vida afetivo sexual, sem muitos constrangimentos, né? Que seria uma gravidez indesejada. Né? Mas além disso tem outros fatores aí, como a liberdade sociais. Sexual que ela ganhou também, né? Ganhou, claro, né? Porque assim, uma das coisas que freava muito essa mulher também era essa possibilidade de ter filhos, fazia com que ela se mantivesse fiel, não é? Porque esses filhos tinham também que pertencer ao mesmo homem, etc. Hoje, com essa liberdade sexual é super comum, casamentos ou relacionamentos, assim, onde ele traz filho de um primeiro casamento, ela traz filho do seu primeiro ou do segundo. É muito comum a gente ver pessoas casadas 3 vezes, né? 4 vezes. As novas famílias, as configurações mudaram. As configurações demais, mudaram. Né? A gente está falando aí de traição, mas o que será que as pessoas... Nós mudamos até a gente até mudou, mas é porque está tudo dentro do mesmo contexto. Tá tudo no mesmo Vamos saber também o que as pessoas pensam sobre traição, o que é traição? A nossa repórter Marcela Martins foi às suas e perguntou para as pessoas. Vamos ver a opinião do pessoal. O que é traição? É ter alguma coisa com alguém ou trocar mensagem de traição? O que é traição para você? Só se ter alguma coisa com alguém. Mensagem é normal. Olhar na rua pode? Pra mim, né? Normal. Quem tem vista é pra olhar, né? Mas se tem alguma coisa fora do relacionamento? Já é traição.
situação bem delicada de se dizer, mas é relação mesmo com o outro, em qualquer sentido. Eu, pessoalmente, sou casado e aí existe a ideia de fidelidade. Então, essa fidelidade acho que é um fator crucial para uma relação boa, né? Isso aí, manter isso é legal. Fora de fugir disso, é uma traição. Beleza. Hoje em dia a gente tem rede social, tem como trocar mensagem. Você acha que esse tipo de coisa é traição também ou só quando chega até alguma coisa? Eu ia até colocar também em relação à amizade, né? Tem uma questão dura também quando há esse tipo de traição na amizade, essas redes sociais onde a gente tem a liberdade de falar o que quer, sempre usando a coerência, o bom senso, para manter uma fidelidade também na relação. Ele falou sobre bom senso no uso das redes sociais e ela falou sobre essa questão de que a traição só se tem um ato consumado. É isso mesmo, Sônia? A intenção já não é uma traição? Porque o homem já é da natureza humana, né, desejar. Então, eu vou lá no meu cérebro e consulto o meu princípio, a zona de recompensa, né? Então, quanto mais maduro eu for, quanto mais sensato eu for, mais eu posso adiar essa recompensa do meu desejo, né? Eu quero essa caneta, eu posso adiar, conquistá-la. Eu vou comprar uma, não preciso tirar, né? Então, outras vezes não é mais fácil pegar e levar a caneta comigo, por exemplo. Então, eu acho que nós somos impulsionados a buscar aquilo que desejamos. Então, o desejo é livre, né? Olhando mais para o lado da psicanálise, existe uma instância que nós chamamos de superego, é aquela que vai fazer essa censura. Não, isso não é seu, né? Você deve esse compromisso, como aquele senhor disse, assim. A partir do momento que se tem traição, acaba um casamento, né? Ele quis se expressar dessa forma. A importância da fidelidade numa relação, né? Então, a importância de adiar esse desejo, porque o desejo é muito livre, desejar, como a primeira senhora ali da reportagem disse, não, olhar não, a gente tem vista para ver, né? Ela disse isso. Então, é isso mesmo, não é? O desejo todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Homens e mulheres, dentro da relação ou fora de uma relação, e isso vai existir. Com pessoas, em relação a pessoas, em relação a objetos ou coisas no mundo, né? Você falou isso. As coisas atraentes no mundo. Você falou sobre esse desejo que todos temos e ligou isso à maturidade, né? Então, a traição tem a ver com a maturidade da pessoa também? Olha, do ponto de vista neuropsicológico, sim, sabe? Aí, de um ponto de vista mais psicanalítico, não. Sabe, assim, estaria muito mais ligado a uma questão ética, de ética pessoal, não é? Que por isso que eu falei do superego, a uma questão de caráter, sabe? Eu acho que as pessoas podem, se elas estão envolvidas mesmo com uma outra, ela não precisa distrair, ou com um objeto qualquer, elas podem conquistar isso, e com muita dignidade, né? Mas terminar uma relação para começar uma outra, às vezes é complicado. Eu acho que está muito por aí as questões da traição. Então, eu coloco um pé lá, né? Assim, eu estou numa relação que é consolidada, eu não quero perder essa relação consolidada, porque ela consta de uma esposa maravilhosa. Vou falar do homem, né? Depois eu falo da mulher. Que fica parecendo que é só homem que trai, não é? Não, vamos dar o exemplo, vamos. Então, eu estou numa relação consolidada, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos, né? E, então, assim, eu posso ir lá experimentar para ver assim, se ele me ama mesmo, se vale a pena, fazer as comparações como, mais ou menos como um produto, né? Então, se eu sinto que vale muito a pena e que eu estou muito apaixonada, eu venho aqui e desmancho esse casamento. Mas você está reduzindo muito a pessoa como um produto fazendo isso, não? Uai, mas dentro do consultório, claro que a gente coloca outros nomes, né? Esse produto chama amor, né? Se eu colocar dessa forma. Os casamentos, o casamento em si é algo de relação
que é desgastante, por isso tem que se ter maturidade, não é? Porque vai ter, a gente não pode idealizar casamento como coisa perfeita não, gente, não tem de ninguém é perfeito, então vai depender do meu nível de maturidade e meu nível ético, né, se eu quiser olhar as duas linhas aí, psicanalítica e neuropsicológica, de que é melhor para mim, é melhor para o outro, é melhor para os filhos, é melhor para a sociedade de uma forma geral, que eu me mantenha aqui, não tem nada que seja altamente constrangedor. Continuando aquele meu exemplo que você reclamou aí do produto, então se eu percebo que esse produto que eu tenho, né, de família, marido, etc., compensa, mas tem algumas coisas que eu devo melhorar, eu sou profissional disso, eu vivo melhorando casamentos na minha clínica. Né? Eu trabalho com casais, então o que nós temos que fazer? Primeiro um diagnóstico, uma avaliação do que está acontecendo com esse casal, não é? E algumas vezes fica muito evidente que algum deles está traindo, sabe? Assim, ou seja, está tendo outra relação, uma relação extraconjugal, se a gente quer dizer assim, ou está muito envolvido, já está até mesmo apaixonado com uma outra pessoa. Então tem como recuar, sabe? Em favor de alguma coisa que é mais grandiosa, que é melhor para ele. É melhor para todo mundo. E que não é momentâneo, não é passageiro. E que é porque vai acontecer a mesma coisa com aquela pessoa nova que ele está escolhendo, não é? Que ele ou ela está escolhendo. A minha tendência aí de... Não, mas é verdade. Os homens traem, né? Mas então é muito melhor, voltando para as mulheres, eu acho que eu posso, dentro de uma ajuda profissional, verificar, fazer o diagnóstico do que está acontecendo de errado no meu casamento ou na minha relação, né? E partir para ações que vá, de alguma forma, minimizar aqueles eventos mais erráticos que estão ali e incrementar a parte afetiva sexual, incrementar a relação de amizade. É muito interessante. Eu tenho uma queixa no consultório assim, que não passa, para ele passa pelo sexual, a relação sexual, mas para ela passa pelo lugar dele ser mais amigo, mais comunicativo dentro dessa amizade. Ela tem 2 filhos pequenos e a importância para ela de se ter um amigo dentro desse contexto, no fundo ela se sente muito sozinha, né? Ali cuidando desses 2 filhos pequenos, profissional, deixou um pouco, ela só tem um veiozinho ainda que a liga ao profissional, né? Mas teve que deixar o profissional, porque ela está tomando conta dessas 2 crianças que são pequenas, ela optou por ter 2 filhos um depois do outro, né? Então, assim, a queixa dela é essa, não é de traição dele, não é nada disso. De parceria, né? Mesmo. De parceria. Então, muitas vezes, esse trabalho de casal que a gente desenvolve é mesmo para diagnosticar, para identificar esses pontos e fazer, como eu disse, assim, uma concertação, um conserto, né? Uma arrumação, ou uma nova construção mesmo, porque depois de traição o bicho pega, viu? Tem que reconstruir isso aí. Eu vou trazer uma experiência para você de uma telespectadora nossa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, se há perdão para o traidor e como que fica a relação depois disso, né? A gente volta já já. O que é traição para você? Há perdão para o traidor? O que a infidelidade diz sobre o relacionamento e mais sobre as pessoas? Este é o tema de hoje do Opinião Minas e com a gente, a sexóloga e psicóloga Sônia Eustáquia da Fonseca. Sônia, vamos ouvir mais uma opinião do que seja traição? Vamos chamar mais um personagem na rua para contar pra gente o que é a traição para ele. O homem traz mais. Não é que o homem esconde mais? Com certeza, o homem é mais safado. Não tem dó das mulheres dentro de casa, as mulheres trabalham e os homens estão lá, ó, curtindo todos, né? Pra você, o que é traição? É só quando tem alguma coisa, quando troca uma mensagem, alguma coisa já é traição? Pra mim, eu acho assim, o homem que trai a mulher, pra mim não tem assim, nem palavras pra falar, porque eu tenho um casamento assim, que posso agradecer a Deus, que meu marido é maravilhoso. Eu tenho 35 anos de casado. Ela disse aí que o homem trai mais mesmo. Isso é verdade ou é uma construção que a gente vem tendo de sempre, historicamente? O homem tem esse perfil mais traidor mesmo, Sônia? Eu acho que fica mais evidente, né? E se a gente for pegar na antropologia, no contexto da cultura, né? Vai ver que isso é permitido. Vamos colocar lá, se você for bem adiante, os reis, né? Aquele pessoal assim que
que tinha aquele monte de mulheres que escolhia com qual ia dormir, né? Então, nós somos o quê? Brasil, por exemplo, se a gente for pensar Brasil, né? Nós somos um país muito novinho, não é? Então, a gente herdou essa cultura de fora também, não é? Então, eu acho que tem alguma conotação assim. E para o homem, de alguma maneira, não deixava uma marca muito consolidada. A mulher podia ficar grávida daquela pessoa que ela estava traindo. E isso trazia um constrangimento enorme ali para o contexto daquela família e tudo. Então, essas coisas todas freiam, né? São esse viés social tem influência. Então, nós todos, né? Assim, a gente é um sujeito biopsicossocial, cultural, né? Verdade. Então, não tem jeito de a gente separar muito isso, não. Mas o que ela disse, assim, é popular. A gente fala que o homem traz mais. E o que eu achei interessantíssimo, ela não ser traída e se garantir nisso. 35 anos de casada. E o marido dela é maravilhoso. Maravilhoso. Hoje ela vai ganhar um presente. Verdade. Você está falando um pouco com a gente antes do intervalo sobre como que fica uma relação depois de uma traição. Sim. Você falou que tem que está acostumada a reconstruir casamentos, relacionamentos lá no seu consultório. É difícil essa reconstrução, né? Mas antes de você me dizer sobre isso, eu queria compartilhar com você. A gente sempre faz vídeo chamando para o programa e uma das nossas telespectadoras quis compartilhar a experiência dela com a gente, que tem tudo a ver com isso. Sim. Eu vou ler o depoimento dela. Sim. Traição para mim é a maior dor que alguém pode passar. Isso. Há 21 anos eu fui traída e desse relacionamento apareceu um filho. Na época eu perdoei, mas hoje eu penso se não teria sido melhor, se teria sido essa a melhor decisão, pois é uma lança no peito diária. Nunca mais eu confiei em meu marido. Eu sempre me lembro do que aconteceu. E ela ainda está casada, tem 29 anos de casamento. Tem perdão para toda qualquer traição? E como que fica um casamento, um relacionamento depois disso? Tem que se passar por um processo excelente, não é? Muitas vezes exigindo ajuda profissional, e para quem tem fé e ligado a algum tipo de religião, é muito bom esse tipo de aproximação novamente aí, né? Com os primeiros votos, o que fundamentou aquela relação no início, sabe? Porque, na verdade, eu acho que ela não consegue perdoar, é porque ela tem dificuldade pessoal, né? Primeiro, ela idealizou muito o que seria um casamento. E uma dificuldade muito pessoal em dar perdão. Não só para essa situação, mas ela deve ter para outras situações também. Mas né? até que ponto vale você permanecer numa relação dessa? Ela tem 29 anos de casamento e ela não consegue confiar nele. Eu acho que não vale de jeito nenhum. Eu acho que a vida dela está péssima, ela transforma a vida dele e torna-se péssima. Se ela tiver filho com ele, os filhos sofrem com isso, é muito ruim. Não, eu acho que se as pessoas têm uma dificuldade com isso, elas devem terminar a relação e começar de novo. Né? E nesse começar de novo é que a gente vê também muito problema, que se eu carrego problema dentro da ordem pessoal, por isso as análises, né? Os processos de terapia individual, de análise individual, para que a pessoa fique livre disso. Então, ela vai carregar essa marca para outras relações. Essa mulher, por exemplo, ela vai, se ela desmanchar esse casamento agora, com certeza ela vai carregar essa marca para a nova relação dela de uma forma assim, avassaladora. Então, vai ser muito difícil com o novo cônjuge também, com a nova pessoa que ela estiver namorando, porque ela vai ter uma desconfiança enorme nas pessoas. O melhor é ser como aquela senhora lá, tem 35 anos de casada e confia, etc. Né? E se amanhã o marido daquela senhora trair, ela vai falar, traiu ali e tal, tive que desmanchar o casamento. Mas essa pessoa está machucada, dolorida, ela está adoecendo, essa que quis compartilhar conosco aí. E dá para ver que ela tem essa dificuldade de quebrar esse ciclo, de quebrar, isso, né? Então tem que quebrar. Então por isso que a gente tem que falar em duas coisas, é desconstrução para uma nova construção. Né? Se ela não der conta, ou se as pessoas não derem conta de desconstruir, que é como um prédio, uma casa velha mesmo, desmanchar, passar trator, limpar o terreno, acertar tudo, para edificar novamente, fazer um novo projeto, não é assim que se constrói? Sim. Então, na nossa vida também. Então, tem que se acreditar no novo projeto. Você nem vai lembrar da casa velha mais que estava ali. Vai ser uma foto, uma recordação. Então, essas coisas têm que virar cicatriz. O que não aconteceu com ela foi isso, a ferida está aberta. E a gente não convive com feridas abertas, a gente adoece. Essa mulher vai ter depressão, ela é possível um câncer. Né? A gente está cansado de saber que essas doenças autoimunes estão ligadas ao emocional aí, ao emocional não resolvido, aos ódios, aos rancores, às mágoas.
não é? E o que você diria para ela, então? Qual que é Eu o diria caminho? que ela tem que procurar primeiro uma terapia, uma análise. Ela tem que verificar, porque nós estamos aqui, eu estou fazendo aqui, né, uma conjectura, eu não conheço a pessoa, né, de uma forma super generalizada. Ela tem que ser tratada individualmente mesmo, não é? Então, e para que a gente verifique que tamanho que é isso. Porque tem ligações em passado com mágoas em relação às questões da ferida narcísica, das questões edípicas, etc, etc, que não vem aqui outro programa. Mas assim, ela tem que verificar isso para, como eu falei, a desconstrução, não só do casamento, mas uma desconstrução dos conceitos que ela tem sobre essas coisas que podem ser errôneos, que a gente chama aí de crenças, né? Então, dessas crenças, etc. Que, na verdade, burlou uma das crenças dela. Ela, desde pequenininha, talvez ela tenha crescido pensando que as pessoas têm que ser fiel, que as pessoas têm que serem leais em tudo. Não são, a gente não está no outro. E todo mundo está sujeito. E todo mundo atrair, ser traído, claro, todo mundo está, né? Claro. Então, são as diversidades da vida. Né? E não tem livro que ensine isso, sabe? Não tem uma educação implícita ou explícita que ensine isso. Então, isso tem que vir de dentro da gente. Viver é muito difícil. Viver é complicado. Relacionar é muito difícil. Relacionar é muito difícil e muito complicado. Então, a gente não vai encarar um casamento, uma coisa assim, pensando que vai ser moleza, não. Que vai ter muitas coisas maravilhosas, né? Então, a gente tem que parar para desfrutar disso, né? E depois, dentro dessa nova construção, tentar um novo formato, talvez. Um novo acordo? Um novo acordo, eu acho que principalmente um acordo consigo mesma, né? Você me pediu, me falou de um recadinho para ela. Então é isso, ela vai ter que se olhar primeiro. O primeiro movimento é ela se olhar, né? Através de uma terapia pessoal, uma análise pessoal. E depois aí se ficar pronta para novas relações ou para essa mesmo. Muitas vezes tem-se soluções maravilhosas, né? Assim, com ela, nesse mesmo casamento, juntando o casal, fazendo uma terapia... juntos, talvez? Eu tenho muitos clientes que são assim, eles estão fazendo a sua terapia individual, né? Dentro desse foco aí da sexualidade, afetividade, e aí o cônjuge ou a cônjuge vai sob demanda. A gente sabe que naquele momento está necessitando aí da presença para fazer novos contrastes, novos arranjos, né? Trabalhar sobre nova performance mesmo, assim. É uma construção nova que ela tem que fazer. Mas há esperança, ou dela sozinha possível, sem né? ele, ou dela com ele. Sim. Né? É possível refazer e recomeçar, né, Sônia? Completamente possível. E é em todas as épocas da vida, em qualquer idade da vida. É verdade. Não é? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Depois eu quero saber de você também o seguinte. Tem uma falácia aí, um mito, ou talvez seja verdade, que quem trai uma vez vai trair sempre. Isso é verdade? Daqui a pouquinho você fala, não agora. Eu volto já. Estamos de volta e hoje falando sobre traição. Sônia, tem um perfil, o traidor? Quem é o traidor? Geralmente são as pessoas que dão menos importância para os vínculos, não é? São pessoas que também dão pouca importância, não sentem muita culpa pelo que fazem. E mais ou menos isso. E tem essa dificuldade de estabelecer vínculo com o outro. Estabelece, é de manutenção, é de apreço por esse vínculo, não é? Porque se eu sei que vou te magoar, né? Se eu sou vinculada a você e sei que vou te magoar, então eu procuro não fazer alguma coisa que te magoe. Então, assim, geralmente os traidores são muito sedutores. Então, eles se vinculam não, eles formatam vínculos muito rápidos. A pessoa já se vinculou a ele muito e profundamente, e ele se vinculou rasamente com a pessoa. Mas ele dá essa impressão de vínculo profundo. Dá a impressão de vínculo profundo. É um sedutor, né, geralmente. E uma vez traidor, sempre traidor? Ou traidora? Lembrando que a gente está falando de todo mundo aqui, homem e mulher? A mesma pessoa, às vezes pode sim. Quem trai uma vez vai se tiver esse traço no caráter, se tiver esse traço na personalidade, né, ele pode repetir, sim. Então, a gente vive uma compulsão à repetição, não é?
Por isso, a única coisa que é capaz de interromper esse ciclo de compulsão-repetição vai ser uma análise, né? Vai ser uma terapia. Mas se a pessoa também nem se dá conta de que isso é péssimo para ela e péssimo para as pessoas que ele convive, que ele vai traindo, né? Então, ele não vai procurar ajuda nisso. Então, ele vai continuar dentro desse perfil. Vai naturalizar isso aí, vai naturalizar isso. Então, somos nós que estamos sendo conquistados, somos nós que ficamos fora desse quadro, é que temos que prestar bastante atenção e não nos envolvermos, não nos deixar com esse tipo de pessoa. Então, um tipo de proteção, um tipo de repelente, um tipo de escudo invisível que as pessoas devem ter. Que a gente fala assim, mas você foi muito ingênua, você estava sabendo dessas características e tudo, e e deixou acontecer. Você sabia que ele traiu a primeira, a segunda, a terceira, e agora... Aí eu falando ele de novo. É fazer uma escolha mais consciente, é escolher mesmo, né? E cada um lida com a traição de uma forma, né, Sônia? Mas muitos vão para o lado da vingança. Vingar talvez seja um caminho possível? Eu acho meio bobo, né? Assim, eu falo que falta de criatividade. E às vezes as vinganças até as pequenininhas, né? Assim, eu liguei, ele não estava, ele foi para uma balada e eu fiquei. Aí ela trata de arrumar uma balada de um dia para o outro e vai para a balada. Falei, gente, seja mais criativo, vai fazer alguma coisa junto às amigas, vão para um joguinho, vão fazer um esporte, vão fazer outras coisas, né? Os homens se juntam muito, por exemplo, para beber, né? E às vezes de uma forma super inocente, tranquila, porque eles gostam mesmo de conversar sobre mulher e futebol, né? Que é as conversas preferidas. E então, aí elas reúnem as amigas e vão beber também, né? No caso das mulheres. Então, não, eu acho que isso aí depende não vai adiantar, né? A vingança. Vai perder tempo. Vai perder tempo, né? E não se trata disso, né? Eu vou mostrar o quanto dói e tal. Não é nada. Vai sentir na pele, né? Isso é bobagem. Vamos ver mais uma opinião? O que as pessoas pensam sobre a traição? É você confiar numa pessoa e a pessoa, na verdade, não te respeitar e acabar te traindo. Dar uma flertada pelo WhatsApp é traição, na sua opinião? Nossa, o WhatsApp, eu vou ser sério para você, rede social em si, né? A rede social em si, ela ajuda a mais facilidade aquela pessoa que não tem uma socialização com um vizinho, com a pessoa na rua, ajuda muito sim a poder dar aquele oi. E eu acho que, assim, tem que saber usar, mas cada um vai do respeito também, né? O homem dá o respeito, a mulher dá o respeito, a mulher dá o respeito, o homem dá o respeito. Dá pra perdoar se tem um deslize ou você não perdoa? Eu vou ser sério pra você, traição eu não perdoo, não. É por isso que eu procuro ser fiel, sou homem de uma mulher só. Senhora Ar, vocês vão conhecer logo logo. Gracinha. Homem de uma mulher só. Acho ótimo. Interessante. Ele falou sobre as redes sociais aí. Gente, claro que as redes sociais ajudam muito, motivam muito a traição, né, Sônia? Eu acho que ele falou pontos muito interessantes, né? Porque ela vai facilitar esse contato com quem eu tenho dificuldade de fazer, etc. Mas ela pode facilitar isso, né? Assim, a ocorrer a traição mesmo, assim, de encontro, né? Eu tenho um caso de consultório interessante, que ele começa ali fazendo um contato ingênuo, inocente, de sedução, inclusive, nem é sexo explícito, e parte para, casado, né? Aí ele parte para os encontros, né? Porque a pessoa, eles vão conversando tanto, vão se seduzindo tanto, não tem problema, eu vou encontrar. Mas eu encontro, tipo, inocente, assim, para conhecer. E depois não fica inocente mais, né? Então, como o rapazinho nos disse, nos deu uma aula aí, né, sobre a juventude hoje, como que nós temos que conviver com a rede social, né? Foi excelente o que ele disse. E falou muito sobre o respeito. E o respeito, né? Então, ele diz que traição é a hora que falta o respeito. Para ele é bem isso, não é? Então, e ele, no final ele ainda fala, trair eu não perdoo não, né? Aí ele joga para ele, que foi mais bacana ainda, eu sou um homem de uma mulher só. Ele não quis generalizar isso, não quis colocar isso no papel do outro, ele falou dele, né? Então ele falou da condição de fidelidade que ele se banca, que ele dá conta de fazer. Então, por isso, ele pode exigir do outro isso. Que seja fiel também, claro. E eu vejo jovens assim, tá?
Assim, é muito mais em jovens do que nas pessoas mais velhas. Assim. Por que, Sônia? Eu estou encantada com a juventude, como que eles fizeram essa inserção de papéis como os homens, e principalmente os homens, como eles estão se adequando a papéis anteriormente ligados a mulheres e que era determinado como delas, isso dentro do casamento, sabe? Então eles estão tendo uma noção exata desse tipo de situação no mundo, eles não estão atendendo a qualquer sedução, não. Que boa notícia. Muito boa Talvez notícia. mais maturidade que estamos tendo aí na juventude. Os botõezinhos nasceram com eles, né? Já aquele rapaz, por exemplo, já é da era aí da informatização da internet e do computador né? da informatização mesmo. É verdade. Só que a gente respeite os acordos, então, com o outro, não é isso? Exatamente. Então, a mensagem é essa, a gente tem que respeitar sempre, em todos, na vida afetivo-sexual e esperança para aqueles que já foram traídos, que tem solução, não fiquem amargurados, não deixe que essa ferida narcise sangre todos os dias, né? Você pode começar de novo. É possível isso, É possível isso. Sônia, obrigada por nos orientar aqui hoje. Muito obrigada, viu? Nada. Eu aposto que você queria que outras pessoas tivessem assistido ao programa de hoje, não é verdade? Então faz o seguinte, daqui a pouquinho, corre lá no nosso canal no YouTube, copia o link e envie a quem você quiser. Outra coisa, você também pode marcar as pessoas nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Um ótimo dia para você e até amanhã.